Pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. Cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez São João nos deixa entrever no seu evangelho que algumas pessoas do meio da multidão estão fazendo o processo que nós hoje chamaríamos de iniciação à vida cristã. Algumas pessoas da multidão estão se deixando cativar pela palavra, pela pessoa, pelo projeto de Jesus, e estão naturalmente, claro, com o seu esforço, com o seu empenho, mas estão naturalmente conhecendo Jesus. Alguns dizem: ele é um profeta. Isso já é alguma coisa importante, já é sinal de que essas pessoas estão abertas à palavra de Jesus e estão se deixando tocar por esta palavra. Mas há alguns no meio da multidão que já dão um passo a mais, dizem: não, ele não é só um profeta, ele é o Messias. Porém, as autoridades, os poderosos, aqueles que vivem imersos na sua arrogância, esses não conseguem ver. Ainda que os guardas, perdoe-me a expressão, mas os pau-mandados daqueles governantes, ainda que estes voltem sem trazer preso Jesus e digam: ninguém jamais falou como esse homem, os poderosos, por causa da sua arrogância, estão cegos e não conseguem reconhecer em Jesus nenhum profeta, quanto mais o Messias. Por isso eles querem prender Jesus, porque o máximo que eles conseguem ver na cegueira da sua arrogância própria do poder, eles só conseguem ver em Jesus um impostor, ver em Jesus um concorrente, ver em Jesus uma ameaça ao seu poder. E eles querem, por toda maneira, prender Jesus.
E qual é o mecanismo que eles usam para ler as Escrituras? Um mecanismo de exclusão. Não virá um profeta da Galileia. Os judeus que estão no sul, ao redor de Jerusalém, odeiam os samaritanos que estão no centro, como nós já vimos há dias atrás, e desprezam como uma ralé, como um resto, o povo da Galileia. Para eles, só os judeus é que prestam. Nós muitas vezes somos tentados a isso. Só prestam as pessoas que pensam como nós, só prestam as pessoas que agem como nós, só prestam os nossos. E o resto nós excluímos. Excluímos a tal ponto de não lhes fazer caso, de não desejar ouvi-los, de não querê-los perto de nós, mesmo que alguém venha nos dizer, é um profeta, ou outros arrisquem a dizer, é o Messias. Não, nós não queremos ouvi-lo, porque daquela região não vem nada de bom, e daquele grupo, Deus me livre, e esse pessoal eu já conheço. Não, não vamos ouvi-los. Excluem sem nem mesmo deixar que a pessoa se apresente. Por isso, os fariseus e os mestres da lei vão apertando o cerco, como eu dizia ontem, ao redor de Jesus. Desprezam-no, não querem ouvi-lo, ainda que de dentro do próprio sinédrio se erga uma voz e diga, a lei não condena sem ouvir. Mas agora o que já está em jogo não é mais a lei. Agora já está em jogo o poder. O poder que eles têm. E a lei está sendo manipulada em favor do poder. Quantas vezes nós assistimos entre nós a manipulação da palavra de Deus em vista do poder, em vista da sustentação do poder, em vista da manutenção do poder e da exclusão daqueles que pensam e se comportam de forma diversa. O profeta Jeremias, que nós ouvimos na primeira leitura, ele é o modelo, ele é o prenúncio do Antigo Testamento, do homem justo que não é ouvido, mas apenas condenado. Mas o profeta permanece incólume, permanece fiel na sua justiça. Não é porque o estão a condenar que ele vai se deixar levar. Não, ele permanece fiel, ele permanece justo. E a sua justiça incomoda os poderosos. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que nós, como seus seguidores, que nós que somos configurados a Ele pelo batismo, tenhamos esta graça de sermos firmes naquilo que aprendemos dele, naquilo que a sua palavra, o seu Evangelho nos ensinou, e não negociemos as verdades da nossa fé, as verdades do Evangelho para a vida do mundo, para a vida da sociedade, mas tenhamos a firmeza dos profetas, ainda que o mundo não nos queira ouvir, ainda que o mundo não nos queira escutar, ainda que as pessoas queiram deletar-nos da sua vida, pois isso agora é possível nas redes sociais, ainda assim que nós não nos corrompamos, que nós tenhamos a firmeza da profecia, que nós tenhamos a firmeza do Evangelho na nossa vida para continuarmos fiéis. O cerco agora vai apertando ao redor de Jesus. Nós precisamos aproveitar este momento, esta liturgia da palavra da próxima semana, a Semana da Paixão, para percebermos que um dia também ao nosso redor
o cerco vai se fechar, o cerco pode se fechar. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trair o projeto de Deus para manter o poder, para manter o status quo? Ou nós vamos permanecer fiéis a Deus e sofrer as consequências? Nós estamos experimentando, o cerco está se fechando ao nosso redor, cada dia mais sobe o número dos que estão contaminados por este vírus, infelizmente cada dia mais cresce o número dos que morreram por este vírus, mas nós o que vamos fazer? Vamos revoltar-nos contra Deus? Ou vamos renovar a nossa confiança absoluta nele, de que Ele governa o céu e a terra e de que Ele está ao nosso lado, como nos lembrava ontem o Santo Padre, na nossa barca, a conduzir a nossa história, a conduzir a nossa vida. Aperte o cerco quanto apertar. Nós permaneceremos fiéis com a força dos profetas e com a força do Evangelho. Diremos aquilo que aprendemos do Evangelho de Jesus, ainda que o mundo e os poderosos do mundo não nos queiram escutar. A vida é um dom inegociável. E a vida é o que nós guardaremos e cuidaremos, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Se alguém precisar, se alguém quiser ouvir a proposta do Evangelho para salvar também a economia, nós ofereceremos aquilo que Jesus nos ensinou, a partilha, o abrir-se para partilhar com aqueles que nada têm. Mas a vida para nós é inegociável e nós nos manteremos firmes e fortes na defesa da vida. Amém.